Por que a cruz é tão importante para o cristianismo? Nos dias de Jesus, a morte por cruz era um espetáculo público destinado aos piores criminosos. Era destinado aos rebeldes, aos bárbaros, aqueles que se levantavam contra o Império Romano. Era uma vergonha absoluta para os familiares. Ter um ente querido numa cruz era uma vergonha, era um escárnio público. Era uma vergonha para os amigos. Se fosse um mestre, era uma vergonha para os seus discípulos. É como se um amigo ou um parente seu, muito chegado, muito próximo, fosse condenado à cadeira elétrica por conta de um crime que ele cometeu. E aquilo vai ser transmitido em rede nacional, mundialmente. Todo mundo vai ver essa cena, o seu grande amigo morrendo. Então, certamente você teria algumas dificuldades em responder para algumas pessoas na rua: ei, que lá não é seu amigo, não. Você sentiria vergonha disso. Afinal, seu amigo, ou seu parente, seu pai, estava numa cadeira elétrica, e isso está sendo transmitido para todo o mundo. Claro, nos dias de Jesus não havia televisão, não havia internet, mas o Império Romano deu um jeito. Eles fizeram questão de preparar um lugar para o martírio desse tipo de pessoa. Eles escolheram uma montanha muito alta, uma montanha que tinha o formato de uma caveira, e lá eles executavam as pessoas. Todas as pessoas na cidade podiam ver, à distância isso. Podia contemplar aquelas cruzes sendo levantadas, mesmo que estivesse à distância. Certamente você teria vergonha de se identificar com o seu amigo, com o seu pai, com o seu parente, se ele fosse condenado à morte. Qualquer ser humano sentiria vergonha de ser amigo de alguém crucificado naqueles dias. Qualquer pessoa teria vergonha da cruz, porque era sinal de horror, sinal de humilhação. Mas aí é que entra o escândalo da cruz. Para nós, os verdadeiros cristãos, nós não sentimos vergonha da cruz. A cruz de Cristo não nos traz vergonha, não nos traz espanto. Nós não temos vergonha do Evangelho. Por isso, Paulo diz isso: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer que a mensagem da cruz é loucura. É loucura. Como eu posso dizer que o meu Salvador é aquele que está naquela cruz, morrendo dessa forma? Está sendo zombado? Como ele pode ser Deus morrendo dessa forma? Loucura. Mas é assim que é o Evangelho. Mas ela é loucura só para os que estão perecendo, Paulo diz. Para nós não. Para nós que estamos sendo salvos, a cruz é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. Paulo também diz assim em outra ocasião: nós, porém, pregamos a Cristo. Que Cristo? Crucificado. Ele não omitia a cruz de Cristo, o qual é de fato escândalo para os judeus. A morte de cruz era escandalosa para os judeus e loucura para os gentios. Mas Paulo não abria mão de pregar o Cristo crucificado. Não abria mão, porque ela é o poder. Nela há salvação. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze levantado será salvo. Todo aquele que olhar para Cristo com fé será salvo. A morte de cruz era uma das piores formas de executar alguém, é verdade. Por tudo isso, irmãos, nós podemos ser tentados a imaginar que a cruz foi um acidente na história de Jesus. Por ela ser algo tão horrível, uma morte tão horripilante. Ou na melhor da hipótese, podemos pensar que a morte de Cristo naquela cruz foi um fracasso. Afinal, os seus inimigos venceram, é o que podemos pensar, não é verdade? Podemos até pensar que Satanás venceu, como pensam alguns que não leem a Bíblia por aí. Podemos imaginar que a cruz foi uma derrota para a pessoa de Cristo. Não era bem esse o plano para ele, mas aconteceu. Mas ainda bem que Deus deu um jeitinho lá e resolveu com a ressurreição. Tudo isso está longe de ser a verdade. Não foi um acidente. A Bíblia nos diz em Colossenses 2, 13 e 15, que foi lá na cruz que Jesus triunfou sobre os seus inimigos. Foi lá na cruz. Paulo diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões
e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que eram-nos contrárias. Ele removeu, pregando-o na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cristo foi levantado como um espetáculo público, como algo patético, algo vergonhoso, mas na verdade, da ótica de Deus, era o plano de Deus sendo executado. Porque foi ali na cruz que ele pregado as nossas sentenças condenatórias ali na cruz. A escrita de dívida que estava contra nós foi colocado naquela cruz. E foi na cruz que ele despojou todos os poderes, as autoridades, ele venceu o mal, ele triunfou sobre eles e fez deles um espetáculo público. Porque Cristo estava ali, na verdade, triunfando sobre ele, ou sobre eles. Percebe como a cruz é fascinante para nós? A cruz para nós representa o triunfo do nosso Senhor. Sem a cruz não haveria redenção. Sem ela não haveria salvação. Sem a cruz não haveria esperança. Sem a cruz estaríamos encerrados debaixo da maldição da lei. Sem a cruz todos estaríamos perdidos e condenados. Todos. Por isso Spurgeon certa feita disse: falar sobre Jesus sem a cruz é traí-lo com um beijo. A palavra de Deus não quer que nos esqueçamos de toda a humilhação experimentada pelo nosso Senhor. Nós não podemos nos esquecer da cruz. O conhecimento dessas verdades que aprendemos sobre a cruz deve sempre quebrar os nossos corações. Deve triturar os nossos corações e nos impulsionar a viver de maneira digna da nossa vocação. Porque para eu viver essa vida hoje, Ele teve que dar a vida dele lá.